com o Felipe na semana passada, e agora a gente vai seguir as três palestras de fato sobre lixo nos oceanos. E essa primeira palestra, ela vai ser ministrada pela Ana Luzia. A Ana Luzia é oceanógrafa formada no Ceará, né, na Federal do Ceará. Então, a Ana fez graduação lá, foi-se embora lá para o Rio Grande do Sul, minha colega, quase minha colega, só por alguns anos que a gente não se vê lá. Então, ela fez mestrado e doutorado em oceanografia biológica na FURG, no Rio Grande do Sul, e está agora como bolsista PNP, PNPD, não, Ana? Não, não é essa modalidade de bolsa do PROANTAC. Tá, então ela é pós-doc do PROANTAC, que é o Programa Antártico Brasileiro, né, e vem fazendo essas pesquisas interessantes sobre lixo, e esse lixo que está alcançando a Antártica, né? Então, um detalhe, uma coisa que chamou a atenção no trabalho da Ana, e por isso a gente resolveu convidá-la, foi que ela está, esse artigo que ela publicou na Scientific Reports, né, dentro do grupo da Nature, ela está entre os top 100 mais acessados, né, mais citados e acessados. Um trabalho de 2019 e ela está com 10 mil acessos, quase 10 mil acessos. Pessoal lendo o trabalho dela. A gente pensa assim, 10 mil é pouco para a quantidade de gente que a gente tem, sei lá, no Brasil e no mundo, né? Mas a comunidade científica é muito mais restrita. Então, 10 mil é um número excelente para a gente da área de ciência, né? Então, só por isso aí o trabalho já está de grande parabéns. Então, vou passar agora a palavra para a Ana. E, Ana, vamos conversar aí no final. A gente peço para o pessoal que deixe mais as perguntas para o final. A Ana vai fazer algumas interações com vocês e vamos tentar concentrar perguntas mais para o final, certo? Ana, com você a palavra, muito prazer e obrigado por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço o convite, né, para falar sobre o trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado. O Cristiano já introduziu, né, a minha formação. E quando ele me convidou para dar essa palestra, ele já falou de começo de ser uma coisa mais descontraída, assim, né, que a gente conseguisse interagir mais, ser uma conversa um pouco mais informal. Então, vocês fiquem à vontade aí para fazer comentários e deixem as perguntas mais para o final, como ele comentou, porque às vezes na própria apresentação eu já posso responder alguma coisa que, né, alguém venha a ficar em dúvida, assim, e queira fazer uma pergunta. Então, se chegar mais para o final e eu não tiver respondido, vocês comentado sobre isso, vocês deixem aí as perguntas e aí a gente vai ter um momento no final para essa interação maior, né? Esse bate-papo, tá? Então, só confirmem se estão vendo a minha apresentação. Sim? Sim, tudo certo. Dá para ver? Então Dá. tá. Então, vou começar. E como o Cristiano também falou, esse projeto ele está dentro do escopo do Programa Antártico Brasileiro, né, que é do projeto Ecopélagos, aqui da Universidade Federal do Rio Grande, e eu faço parte do projeto Lixo Marinho da FURG, onde a gente desenvolve várias atividades de pesquisa e de extensão na temática do lixo marinho. E aí, então, vistam os casacos, vamos começar uma aventura congelante para a Antártica, né? Da onde vêm os plásticos que estão poluindo a região antártica e como que eles impactam os oceanos. Primeiro, o que são plásticos, né? Eles são polímeros, alguns são naturais, mas hoje a gente vai falar sobre os polímeros sintéticos, né? Que são esses plásticos feitos pelo homem que a gente vê no nosso dia a dia e que tem grandes problemas, né? Grandes impactos negativos para os ambientes, inclusive os ecossistemas marinhos. E aí, sobre a produção anual desses materiais, só em 2018 foram produzidas 359 milhões de toneladas de plástico em um ano, né? E essa produção, ela vem crescendo exponencialmente. Se a gente olhar em 2017, foram 348 milhões de toneladas, e em 2018 já foi uma quantidade muito maior, né? Na carga de milhões de toneladas por ano de produção desses materiais. E aí, né, sobre as características desses plásticos, então, por que eles têm uma produção tão alta e por que eles têm substituído tantos outros tipos de produtos no nosso dia a dia? Por exemplo, vidro, papel, muita coisa que antes era fabricada com esses materiais, hoje em dia foi sendo substituído pelos plásticos.
E as principais razões é pelas características desses materiais, né, dos plásticos, que eles são versáteis, impermeáveis, a maioria tem um baixíssimo custo de produção, tem uma termoestabilidade alta e uma grande durabilidade. Então, eu costumo dizer que o plástico em si não é um problema, né? São materiais fantásticos e o problema é o uso incorreto desses materiais. Então, é como a gente se relaciona, né, com os plásticos. E aí, nas aplicações, né, tem aplicações diversas que facilitam a nossa vida no dia a dia, tem muita coisa, se vocês olharem aí ao redor, tem muita coisa feita de plástico, né, muita gente agora está no computador assistindo essa palestra, que tem várias peças de plástico, se não quase todo, né, mas tem uma boa parte dos notebooks são de plástico, no celular também, ou assistindo a palestra, ou fazendo qualquer outra coisa, não está prestando atenção na apresentação, às vezes também acontece, postando stories, enfim, comendo alguma coisa, um snack que possa estar embalado em plástico, um chilito, né, como diz no Nordeste, no Ceará pelo menos, acho que é em Mossoró também, o pessoal chama chilito, salgadinho é outra coisa. Enfim, as roupas que a gente usa, principalmente roupas de frio, e muitos itens, né, na nossa rotina são feitos de plástico, então a gente está aí rodeado desses materiais. E para os oceanos, quais são as principais fontes de plástico? Então, a gente tem materiais de origem terrestre, né, continental, por causa dos lixões, dos esgotos urbanos ou da deposição direta de plásticos em regiões costeiras, e também temos o resíduo plástico, né, de origem marítima, que a gente chama, que são das embarcações, seja de turismo ou de pesca, ou perda, né, de materiais que acabam, sei lá, acidentes ou sendo descartados intencionalmente mesmo nos oceanos. E aí tem essas diversas fontes, tanto continentais quanto marítimas, que acabam dando um input, né, uma disposição muito grande de plásticos nos oceanos. Qual o problema, então, desses materiais plásticos nos ecossistemas marinhos? Sabe-se que mais de 800 espécies marinhas são afetadas pelos plásticos, seja por emaranhamento, né, em muitos desses materiais, principalmente macro-resíduos, então, grandes redes de pesca ou outros tipos de materiais de tamanho macro. A ingestão de plásticos também já tem sido reportadas para diversos grupos de organismos marinhos, e nessa ingestão, os organismos acabam sofrendo, seja por perfurações no trato gastrointestinal, ou a sensação de saciedade, então eles consomem plástico, se sentem saciados e morrem por desnutrição, ou outras complicações, né, que levam muitos organismos à morte, a óbito. E também os plásticos, eles têm, na sua composição, tem muitos aditivos químicos que podem ser tóxicos, tanto para organismos marinhos quanto para humanos, né? Então, esses compostos tóxicos, eles podem biomagnificar nas teias tróficas e acabarem atingindo níveis superiores, né? Inclusive nós, como predadores de topo. E aí, estima-se que de 5 a 12% da produção anual de plástico entra nos oceanos. Ou seja, se a gente considerar aqueles 360 milhões de toneladas de 2018, aproximadamente 18 milhões de toneladas de plástico entraram nos oceanos em 2018. E uma vez que eles entram no mar, qual o destino, então, desses plásticos? Eles podem ter destinos diversos. Por exemplo, ficarem retidos nas praias, então, ficar ali junto com sedimento, em encostões rochosos, serem transportados de um local para outro no globo, principalmente por ondas de correntes, de ventos, né, serem ingeridos por organismos marinhos. E se não leva o animal a óbito em pouco tempo, esse animal pode ingerir o plástico, por exemplo, num local, migrar até outra região, né, e disponibilizar esse material em outra região. Muitos plásticos também podem afundar para o fundo dos oceanos e depois serem ressuspendidos. Então, eles acabam ficando ali no oceano, né, a maioria, por muito tempo. Sejam retidos em alguma região ou em algum organismo e depois sendo biodisponibilizados novamente. E aí, microplástico também é um tema que a gente escuta muito falar hoje em dia, né? As pessoas falam muito do problema do microplástico no mar. O microplástico nada mais é do que plásticos numa categoria de tamanho menor do que 5 milímetros, que podem ser de dois tipos. O que a gente chama de microplástico primário
são os microplásticos já produzidos nessa categoria de tamanho, ou seja, aqui a gente tem os pellets, que são essas esférulas, que são a matéria-prima para fabricar, né, outros tipos de plástico. Então, por exemplo, se você vai fazer uma cadeira, você pega esse monte de bolinha, né, de polímero plástico no formato pellet, vai passar por um processo de aquecimento, né, adicionar alguns aditivos e vai transformar, por exemplo, na sua cadeira ou qualquer outro material. E tem também as microesférulas, né, os microbeads, que se vocês repararem, alguns cosméticos, tem essas esférulas bem pequenininhas de plástico que são usadas para abrasão, né, para esfoliação. Então, são chamados microplásticos primários, porque já são fabricados na categoria de tamanho de microplástico. E a gente tem também o que se chama de microplástico secundário, que são os microplásticos oriundos, né, da quebra de itens maiores, ou seja, um material maior do que 5 milímetros, um plástico grande. Ele acaba sendo fragmentado em partículas cada vez menores no ambiente, por causa da ação ultravioleta, da oxidação, da própria quebra mecânica, né, do vento, correntes, enfim. Então, vai quebrando esses materiais em partículas menores até atingirem o tamanho micro, ou nano, né? Que tem aí também os nanoplásticos, que já é um outro universo. E esses microplásticos oriundos da quebra de itens maiores são chamados de microplásticos secundários. Além, né, dos efeitos diretos ali de emaranhamento, ingestão, da biomagnificação dos compostos tóxicos dos plásticos, eles também atuam como um substrato artificial, onde vários organismos se aderem na sua superfície. Por exemplo, muitos tipos de plástico podem ter fungos, bactérias, vírus, microalgas e até invertebrados que se aderem na sua superfície. E como eu falei lá na questão do destino dos plásticos no mar, os plásticos que são transportados de um local para outro podem carregar, né, toda essa comunidade, todos esses organismos que estão ali na sua superfície. Então, eles atuam aí como um navio, vamos dizer, transportando o organismo de um local para o outro. E quais podem ser os grandes impactos, né, desses organismos que vivem na superfície dos plásticos, que são chamados, né, de plastisfera, ou comunidade plástica, que engloba uma grande diversidade de grupos taxonômicos, né? Nessas fotos aqui, a gente tem cracas vivendo na superfície dos plásticos, a gente tem aqui crustáceos no emaranhado de rede de pesca, e aqui uma imagem de microscopia eletrônica, onde a gente tem várias microalgas vivendo na superfície de partículas plásticas retiradas do oceano. E nessa figura aqui na primeira, eu destaquei aqui que tem essa marca, possivelmente bico de tartaruga. Então, além do transporte de espécies entre regiões, que essa plastisfera, né, pode permitir, tem também o estímulo à ingestão de plásticos, porque alguns organismos veem esse plástico coberto com biofilme, né, que a gente chama, e acabam, né, tem cheiro e parece comida, então outros organismos acabam ingerindo mais plásticos, né, porque são atraídos por causa desse biofilme. Então, tem a questão de transporte de espécie entre regiões, o estímulo à ingestão, e também a plastisfera pode conter alguns micro-organismos que são patogênicos, ou seja, que podem transmitir doenças, tanto para organismos marinhos, outros organismos marinhos, quanto para nós, seres humanos. E aí, então, né, por que estudar plástico na Antártica? A gente sabe que tem plástico em todas as regiões do globo, tanto nas regiões equatoriais, polares, no centro das grandes bacias oceânicas, né, que tem chamadas ilhas de lixo, as zonas de acúmulo. E por que a gente estuda plástico lá na Antártica? Bom, a Antártica é uma região que tem grande importância para o clima global, então é reguladora do clima, é a maior reserva de água doce, tem muitos recursos que podem ser, né, por exemplo, de potencial biotecnológico, então é uma região muito importante para o mundo inteiro, e a gente precisa entender o que acontece lá, inclusive, né, pela influência humana, a ação antrópica que tem lá, a gente precisa entender quais são os impactos que a Antártica vem sofrendo. E aí, atualmente, né, o Tratado Antártico, ele estabelece que a Antártica é uma região para fins pacíficos e de pesquisa, então ela não é de ninguém, não é de nenhum país, mas existem 53 signatários, né, do Tratado Antártico, e o Brasil é um deles.
ou seja, eles têm a permissão de fazer pesquisas na região. O Brasil tem uma estação de pesquisa, a nova, que foi inaugurada esse ano, que eu até botei aqui um videozinho para... Vou passar só o comecinho. Esse vídeo é da Marinha do Brasil, foi disponibilizado na página da Marinha, que, né, mostra toda a Operação Antártica. É a Marinha do Brasil, e o Programa Antártico Brasileiro, que leva os pesquisadores para a Antártica e que, né, mantém toda a estrutura para que a gente consiga realizar as pesquisas. Então, a navegação não é fácil para lá, né, isso aí é passando no Estreito de Drake, onde às vezes a gente não consegue, por exemplo, nem fazer coleta, porque as condições, né, na região são bem climáticas, às vezes são bem intensas, mas toda essa logística, né, é feita com o apoio da Marinha. E aí o navio funciona 24 horas, então 24 horas está tendo atividade tanto de pesquisa, quanto o pessoal do navio, né, de reparo de tudo. Isso aí é a rede manta, que a gente usa para coletar microplástico na superfície do mar, macro também, né, mas a maioria dos plásticos na região são de tamanho micro. E nessas operações, nessas expedições oceanográficas, são coletados dados de diversas áreas, então dados físicos, químicos, biológicos, né, são pesquisadores de diferentes projetos, diferentes especialidades, que a gente acaba coletando dados para desenvolver trabalhos em diferentes áreas. Essa é a nova estação brasileira, que é maravilhosa, foi inaugurada em janeiro desse ano, a antiga pegou fogo, e esse ano inauguraram a nova estação, que tem uma ótima estrutura para pesquisa. Então, a estação realmente é de primeira, assim. Esse é o navio Almirante Maximiano, é o que eu fiquei embarcada, para fazer as coletas. E é isso, é muito bonito, mas as condições de navegação, né, às vezes são bem intensas, assim. E aqui é só o navio voltando para o Rio de Janeiro. Então, aqui mais uma imagem, essa é a nova estação, né? E aqui tem outros módulos para coisas diversas. Essa parte aqui é onde eles acondicionam os resíduos sólidos. Então, eu tive a oportunidade de conhecer toda a estrutura, né, onde eles fazem a separação do lixo, de comprimir esse lixo, e depois isso é colocado nos contêineres e são trazidos para o Brasil pelos navios. E aí, então, a problemática, né? A Antártica, ela está sofrendo, como eu falei anteriormente, ela regula o clima global, e ela está sofrendo alterações climáticas, né? Muito intensas, dá para a gente perceber rapidamente, em questão de acidificação dos oceanos, a temperatura, né? Aumentando, então, o derretimento de gelo. Esse ano, quando eu estava lá no verão, teve um dia que fez 22 graus na Antártica. Então, assim, né? Comparado a anos anteriores, são temperaturas muito altas. E além das alterações climáticas, a poluição marinha por plástico também é um dos fatores que está afetando negativamente a região. E a Antártica se torna, então, região ecologicamente mais sensível, principalmente devido à cadeia trófica curta, porque lá tem menos elos tróficos, então, diferentemente de outras regiões do globo, por exemplo, de regiões equatoriais, onde a gente tem uma diversidade de organismo muito maior e vários elos tróficos, a Antártica não, ela tem essas redes tróficas mais curtas. Isso faz com que impactos em um desses níveis tróficos já tenha grandes efeitos ecológicos, né, que podem estar causando aí um grande desequilíbrio ecológico nesses sistemas. E é fundamental, então, a gente entender o problema para tentar achar soluções. E aí, esse trabalho de 2011, da Aivar do Sul e colaboradores, falam sobre plásticos no ambiente antártico. Será que a gente está vendo apenas a ponta do iceberg? Esse foi um trabalho de revisão de 1982 até 2010, que cobriu os trabalhos que tinham sobre plástico na Antártica, e viram que faltava muita informação. Então, a Aivar do Sul e colaboradores, eles mostraram que a maioria dos trabalhos era nas ilhas, né, ou no próprio continente, então tinham poucos trabalhos dos plásticos flutuando na superfície oceânica da Antártica. Muitos trabalhos eram mostrando a relação de organismos marinhos com os plásticos, ou seja, ingestão, enredamento.
mas ainda se faltava saber as principais fontes de plásticos para a Antártica e também saber, né, o que está flutuando no oceano ali ao redor da Antártica, no Oceano Austral. Então, para responder esses questionamentos, durante o meu doutorado, a gente acabou desenvolvendo um trabalho para ver, né, estimar as fontes de plásticos na Antártica, a concentração de plásticos na região, os tipos de plásticos, porque existem diferentes tipos de plástico, não é tudo plástico, tudo igual, e ver também a questão da plastisfera. Então, quais eram os organismos que estavam ali vivendo na superfície dos plásticos na Antártica. Aqui é só mais um videozinho da Rede Manta operando, foi produção só um pouquinho a produção do Thiago Monteiro, que está assistindo aí. Então, é a rede descendo, né, no navio, na lateral do navio. E depois vai ter a rede arrastando. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Pronto. E aí a rede arrastando, então, onde a gente, né, é uma rede neutônica chamada rede manta, onde a gente coleta, então, os plásticos que estão na superfície do mar. E aí tudo vai indo para o final da rede, onde tem um copo coletor, que aí depois a gente analisa o material que fica acondicionado nesse copo. E aí, o que a gente achou, né, nesse artigo, nesse trabalho que realizamos, é que a abundância de plásticos lá na Antártica, considerando as 12 estações de coleta onde a gente fez a amostragem, nós vimos uma concentração média de aproximadamente 1.800 itens por quilômetro quadrado. Esse valor ele é menor do que em outras regiões do globo, né, principalmente no centro das bacias oceânicas, onde a gente tem os giros oceânicos, que acabam acumulando uma grande quantidade de plástico, ou em algumas linhas de costa, né, de regiões mais poluídas, mas, embora seja um valor baixo comparado a outras regiões, é alarmante porque, como eu falei anteriormente, a Antártica é um ambiente ecologicamente muito sensível. Então, essa quantidade de plásticos na região já acende, já liga ali um alerta para os efeitos que os plásticos vão ter na Antártica. E aí, aqui nesse gráfico também a gente vê o que está em roxo, representa os microplásticos, e o que está em verde representam plásticos maiores do que 5 milímetros, ou seja, itens maiores. E aí a gente vê que perto do continente, da península, deixa eu ver aqui, a gente tem, né, uma proporção maior de itens maiores. E aí, em pontos mais distantes do continente, a gente vê, né, uma predominância, por exemplo, de microplástico. Como eu falei, uma vez que esses materiais estão no ambiente marinho, eles acabam sofrendo as ações de degradação, né, de fragmentação, e quanto mais distante da fonte, quanto mais em oceano aberto, né, se não tiver uma fonte direta, menor vai ser o tamanho desse item, porque ele vai estar mais tempo ali disponível para ir sendo fragmentado. E aí encontramos diferentes tipos de plástico, então, de formatos diferentes, de composições poliméricas diferentes. O que é composição polimérica? Assim como os metais, que existem vários tipos de metais, os plásticos também existem vários tipos de plástico. Pode ser poliuretano, poliamida, polietileno, enfim. Então, nós encontramos plásticos de diferentes composições poliméricas, de diferentes cores, como mostra esse gráfico, e de diferentes formatos. Então, bem diversos, assim, né? E nessa imagem aqui, a gente consegue ver uma linha de nylon coberta com biofilme, então tem, né, organismos ali aderidos a ele. Nessa primeira imagem é uma salpa com um fragmento de plástico, e aqui a gente vê um pellet, né, que eu mostrei aqueles microplásticos primários lá, antes os pellets, esse é um pellet plástico. E aí na Antártica nem tem fábricas que produzam pellets, nem navios com pellets que circulem na região. Então, possivelmente, né, esse tipo de material, ele veio oriundo de outras regiões do globo. Ele não foi descartado diretamente lá, porque não existe nenhuma fonte de plásticos, de pellets na Antártica. Além dos plásticos, nós também encontramos uma grande quantidade de tintas, lascas de tinta. E em número de partículas, né, as lascas de tinta elas foram em torno de 30 vezes maior a concentração do que os plásticos em si.
E os impactos das tintas no ambiente marinho são bem similares aos dos plásticos, porque as tintas têm muitos componentes tóxicos que são adicionados a elas na sua fabricação, podem permitir a plastisfera, né, vivendo ali em sua superfície, e também podem ter aqueles mesmos impactos de dar uma sensação de saciedade para os organismos que ingerem esse material, ou também ter complicações, né, alguma implicação negativa no trato gastrointestinal, enfim. Então, causar lesões. E aí tem os impactos similares ao impacto dos plásticos. Em 2017, esses dois trabalhos são em 2017, que analisaram microplásticos na Antártica. Esse primeiro falando que era uma área que precisava de mais pesquisas, né, para entender o problema na região. E esse segundo aqui de baixo também fizeram coletas mais para a porção da Antártica perto da Austrália e não aqui na península, que é mais perto da América do Sul. E ambos estimaram, né, sugeriram de que as correntes marinhas eram a maior fonte de plásticos, de microplástico para a Antártica, principalmente microplástico secundário, dizendo que esses plásticos estavam vindo provavelmente, pelas correntes oceânicas, vindo de outras regiões do globo, já que na Antártica, né, tem essa limitação aí de, enfim, só tem as estações de pesquisas e os navios de pesquisa, de turismo, também algumas atividades de pesca na região. Então, tem uma influência antrópica menor do que em outras regiões do globo, e eles acreditavam que a maior parte da poluição na Antártica era oriunda de outras regiões. Embora, nesse primeiro trabalho aqui, a Waller já falasse sobre as estações de pesquisa e também os navios, né, tanto de pesquisa, de pesca e de turismo, que podiam estar liberando fibras, microplásticos no formato de fibra, para a região antártica, principalmente pelas águas residuais, ou seja, da lavagem, né, de roupas, que aí estaria liberando essas fibras para a água do mar. E para responder essa pergunta, então, para ver, né, das principais fontes de plástico para a Antártica, nós fizemos um modelo de dispersão de plásticos na superfície oceânica, então, considerando as correntes marinhas, os ventos, né, a deriva de Stokes, que transportavam, né, para entender de onde esses materiais estavam vindo, para onde eles estavam indo. Então, essa figura, ela mostra as 12 estações de coleta, e fazendo aí um backtracking, deixa eu dar um play no vídeo, esse modelo aqui, esse vídeo mostra, ó, se vocês olharem aqui em cima, o tempo está passando, então a gente vai voltando no tempo, voltamos até 7 anos, fazendo uma modelagem para estimar de onde os plásticos estavam vindo, né, para a Antártica. Então, quais eram as fontes de plástico para a Antártica. E, ao contrário do que foi sugerido pelos dois trabalhos anteriores, aqueles que eu mostrei de 2017, nenhum tinha feito ainda um modelo de dispersão, esse nosso trabalho foi o primeiro de ver a dispersão de plásticos na superfície oceânica, nós vimos que, pelo menos nos últimos 7 anos, os plásticos não estavam vindo de outras regiões do globo, ou seja, de latitudes acima de 58 graus sul. Isso quer dizer que a maior fonte de plásticos, considerando o transporte superficial de partículas na região, né, é de fonte local. Porém, né, não podemos excluir de que outras fontes também possam existir. Por exemplo, o transporte de plástico de corrente de subsuperfície, então, vindo de outras regiões, ou que esses materiais foram descartados em outras regiões do globo, atingiram a Antártica antes dos 7 anos que a gente conseguiu observar, né, avaliar através do modelo. Então, esses plásticos podiam já estar na Antártica desde anos anteriores, terem ficado retidos no gelo, no sedimento, ou em outros organismos, né, e terem sido redisponibilizados novamente para o ambiente marinho. E aí, esse ano, né, saiu esse trabalho, avaliou a contaminação de microplástico no gelo. E aí corroborou também com o que a gente sugeria no nosso trabalho, de que muitos dos plásticos podem ficar retidos no gelo, né, enfim, na região antártica. E aí eles alegam, né, nesse trabalho, alertam para a redisponibilização dos plásticos que ficam retidos no gelo, e depois, quando acontece o degelo, eles são
novamente liberados na água do mar. E, né, além dos que não são liberados na água do mar, o que continua ali retido no gelo acaba por sendo consumido por organismos marinhos, como, por exemplo, o crio, que é um zooplâncton lá na Antártica, que raspa o gelo para comer as microalgas que tem nele e vão estar ingerindo uma grande quantidade de microplástico e biodisponibilizando, né, esses componentes tóxicos na teia trófica antártica. E nesse trabalho recente também eles avaliam como as fontes locais sendo as maiores poluidoras de plástico na região. Então, estações turísticas, estações científicas, atividades turísticas e também de pesca podem contribuir para uma grande quantidade de microplástico na região antártica. E mais 3 trabalhos que saíram esse ano. Então, agora em 2020 saíram alguns trabalhos sobre plástico na Antártica, que é muito bom, pois, né, é um tema que está em crescente atenção e é fundamental a gente entender o problema para buscar soluções, né, como eu falei anteriormente. E nesses 3 trabalhos sugerem também que as fontes locais são as principais fontes de plástico para a Antártica, e 2 deles, né, esses 2 de baixo, um avalia plásticos na dieta de pinguins e outro plásticos em anfípodas, né? Então, os organismos marinhos na Antártica estão ingerindo esses materiais. Além disso, nós também analisamos os organismos associados aos plásticos e às tintas na Antártica. Então, observamos uma grande diversidade de microalgas, como dá para ver nessas imagens, todas essas são microalgas, que estavam aderidas na superfície dos plásticos. Alguns desses organismos são o que a gente chama de diatomáceas bentônicas, que elas vivem realmente aderidas a substrato, mas ou sedimento, ou gelo, ou, por exemplo, algas, né, macroalgas, e esses outros substratos, eles têm uma característica bem diferente dos plásticos, que é de ou ficar menos tempo no ambiente, ou de não ter essa facilidade de transporte, porque o plástico, muitos dos tipos deles flutuam e acabam transportando, então, espécies de um local para o outro e resistindo no ambiente por muito mais tempo do que outros substratos naturais. Então, né, podem permitir aí o transporte de espécies por longas distâncias, que, comparado a substratos naturais, não aconteceria. E aqui também, então, são algumas imagens de bactérias, né, tanto cocóides quanto filamentosas, e invertebrados aqui na figura C, então alguns outros grupos de organismos vivendo aí aderidos tanto aos plásticos quanto às tintas na região. E aí esse ano a gente publicou também um trabalho recentemente sobre os fungos que estavam associados a plásticos, tanto aqui no Atlântico Sul quanto no Oceano Austral, né, na Antártica, e através de análise de DNA, nós identificamos diferentes grupos de fungos vivendo na região. Alguns ainda não haviam sido descritos para a Antártica, né, como presentes na região. Então, a gente já alerta para esse problema da bioinvasão. Muitos dos fungos já foram descritos como patogênicos, né, então grupos que podem aí estar transmitindo doenças ou causando algum efeito negativo em organismos marinhos e também a humanos. A gente só identificou a presença desses grupos, mas não avaliamos o potencial patogênico dele, então isso precisa ser avaliado com muito cuidado para ver se realmente os fungos da plastisfera, eles têm essa ação direta, né, de patogenicidade em organismos marinhos e humanos, mas o que a gente identificou foram espécies que já foram descritas como patogênicas, elas estavam presentes ali nos plásticos amostrados na Antártica. E também o potencial biotecnológico na questão da biodegradação de plásticos, que alguns dos fungos que nós encontramos também já foram previamente descritos em condições de laboratório, com o potencial de degradar plástico. Então, eu destaquei as condições de laboratório porque são bem diferentes do ambiente natural. Você colocar só o plástico como uma fonte de carbono em laboratório para os fungos degradarem é diferente de você estar num ambiente natural com diversas fontes, né, de carbono, com condições de temperatura, enfim, bem diferentes do que num experimento, né, num laboratório. Mas alguns dos grupos também de fungos identificados vivendo na plastisfera antártica já foram descritos previamente com essa capacidade de degradar plástico. E aí, né, é um alerta. Em 2018, quando os pesquisadores falaram sobre
esse potencial da pandemia pelo coronavírus, né, não foi dado muita atenção, e olha onde a gente está. Então, é por isso que eu estou batendo na tecla na questão da bioinvasão, né, e do potencial patogênico desses organismos da plastisfera, principalmente os fungos, que estão sendo aí levados de um local para o outro no globo, né, pelos plásticos que podem estar transportando esses organismos. E aí, não é possível manejar o que a gente não conhece. Então, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, na ODS 14, na água, é aumentar os estudos, né, sobre a poluição plástica marinha, para que a gente consiga reduzir esse problema e, enfim, ter medidas mitigadoras para diminuir o impacto dos plásticos nos oceanos. Aí, você pode pensar, poxa, Ana, muito triste, né, questão de bioinvasão, centenas, milhares de organismos marinhos morrendo por causa do plástico, mas assim, não sou tartaruga, não sou baleia para estar no meio do oceano comendo plástico. Então, por que né, eu devo me importar com isso? A gente vive hoje, o que chama a era do plástico, né, o antropoceno, e a alarmante poluição dos oceanos é reflexo do nosso estilo de vida e de consumo. Né? Como eu falei no começo, a maior fonte de plástico para os oceanos são os continentes. E aí, né, tem uma má notícia para vocês. Mesmo que você não seja um organismo marinho, a poluição de plástico te atinge muito, porque já foram encontradas fibras de plástico em água da torneira, então quando você vai cozinhar uma comida, a garrafinha de água, né, com diferentes tipos de plásticos encontrada em várias marcas de água engarrafada no mundo todo. Eles fizeram trabalhos em vários países, avaliando várias marcas, né, que vendiam água engarrafada, e em todas elas observaram quantidades de plástico na água. Então, quando você está bebendo, ele está ingerindo microplástico. Plástico no ar, então você pode estar respirando plástico, ou se vocês pararem para reparar depois, se encontram microfibras em cima dos móveis, na mesa, na xícara de café, se você deixar um tempo na mesa. Então, tem microplástico no ar, e a gente pode tanto estar respirando isso, como ingerindo isso, né, porque eles acabam se depositando na nossa comida, no nosso café, enfim. Outro estudo também, em 2015, observou que de 550 a 601 partículas de plástico existiam a cada quilo de sal marinho. Então, quando você vai colocar ali o salzinho na comida, você pode estar usando, vai estar colocando plástico também, aí você pode pensar, poxa, eu vou comer agora o sal do Himalaia, né, eu não vou comer mais sal marinho, mas aí vem num pacote de plástico, então também, né, pode ser um grande problema. Frutos do mar, um estudo de 2018, né, de Janssen e colaboradores, viram que quem consome frutos do mar regularmente ingere aproximadamente 11 mil itens de microplástico por ano. Aí, né, pode alguém pensar, poxa, se eu sou vegetariano, vegano, não tenho esse problema, não consumo frutos do mar, mas, triste notícia também, alguns vegetais e frutas já foram avaliados esse ano que estão contaminados por microplástico, que acabam vindo pelas raízes, né, das plantas e acabam, enfim, estando aí presentes em alguns vegetais e frutas. Em ano passado, esse estudo avaliou o microplástico em fezes de humanos e encontraram que em torno de 20 partículas, né, nesses tamanhos de 50 a 500 micrômetros, existiam a cada 10 gramas de fezes humanas. Então, se isso é o que saiu, imagina o que ficou. Nesse estudo, eles encontraram 9 tipos de plástico diferentes, onde o polipropileno e o PET, né, eram os tipos mais comuns, mais abundantes. Então, o PET, um exemplar da garrafinha d'água, é o material usado para fazer garrafinha. O polipropileno é muito usado para fazer tampa. A tampinha da garrafa é de um outro tipo de plástico, que não é o mesmo do PET. E aí, então, ainda existem pouquíssimos estudos que avaliam qual é o real impacto dos plásticos na saúde humana. E a Organização Mundial de Saúde, né, está pedindo para que, incentivando para que mais estudos sejam desenvolvidos para a gente entender qual é o real impacto desses materiais na nossa saúde. Mas, dos poucos estudos feitos, alguns já observaram que existe disfunção hormonal, alguns tipos de câncer sendo potencializados por causa dos microplásticos, efeitos na tireoide, infertilidade, enfim. E aí, se a gente entrar, né, na categoria de nanoplástico, agora sem falar mais de microplástico, num tamanho bem menor, essas partículas elas podem até passar pelas nossas membranas celulares, e aí os impactos realmente podem ser
diversos e deletérios, né? Mas ainda é uma área que carece muito estudo. E aí a gente pensa, poxa, e agora? Né? Temos um grande problema. O Muhammad, que ganhou o Nobel da Paz em 2016, ele fala que, já que o problema do plástico ele foi criado exclusivamente por nós, né, pelos seres humanos, por causa da nossa indiferença, ele também pode ser resolvido por nós, se a gente prestar atenção a ele. Então, existem o que chamamos de diferentes atores sociais envolvidos na poluição plástica, que envolve governo, né, através das legislações, de medidas corretas de manejo e de gestão, né, do lixo, especialmente o lixo plástico, que é a maior parte do lixo que a gente produz hoje em dia, a indústria, os produtores, que têm que atuar aí de diferentes maneiras para estar reduzindo, né, esse impacto da poluição plástica. A academia, no sentido de fazer ciência, descobrir, né, design de novos produtos ou ações, enfim, para diminuir o problema da poluição. A mídia e as ONGs, né, e tem outros atores sociais também, mas eu coloquei esses 5 que são os mais importantes, mais um, né, que somos nós, como consumidores, que temos, sim, um dever, né, de ter ações diferentes para diminuir a poluição plástica. Então, a gente tem, sim, que repensar nossos hábitos, recusar os itens, né, principalmente itens descartáveis, então, de uso único, né, reduzir ao máximo que a gente conseguir o uso de plástico de uso único, reutilizar, enfim, reciclar, e ter medidas, né, ter ações mais sustentáveis. Então, a economia circular, ela tem que funcionar, né, na questão da indústria, por exemplo, quando eu compro uma Coca-Cola, eu não quero a garrafa, eu quero o líquido que está dentro. Então, o produtor que deu um jeito, né, de acabar pegando essa embalagem do mercado novamente e dando um destino adequado, inclusive reciclar e reutilizar. E é isso, então. Muito obrigada, tá aí o contato. Deixa eu voltar agora para a apresentação. Eu vou deixar aí o contato para vocês. Como é que eu volto aqui? Que eu tô muda. Pronto, voltou. Voltei. Continua apresentando aqui para mim. Não, é porque eu tinha deixado Pronto, só... pronto. Ah, tá. Eu tinha deixado mais para o pessoal ver ali o e-mail no final. Mas eu vou botar aqui. Legal, Ana. Parabéns, viu? Muito interessante. Pessoal, a Ana colocou o e-mail aí para vocês no chat. Foi. Então, analuzialacerda@gmail.com. E Projeto Lixo Marinho. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Bom, vamos ver as perguntas. Tu anotou as perguntas, Cris? estou com elas aqui já. Então, por enquanto, só teve 2, mas o pessoal deve estar começando a colocar ali mais para baixo agora. Então, a Beatriz pergunta: para o seu trabalho, você permanece algum tempo no continente ou somente no navio para realizar as coletas? No navio. As coletas todas foram feitas com aquela rede manta, né? Que é o que eu mostrei o vídeo. E aí a gente fica no navio fazendo esses arrastos. A Manuela Luna: além do plástico possuir em sua composição, também atrai substâncias tóxicas, não é? Além dele ter substâncias tóxicas. Sim. Ele adsorve, né, devido às características hidrofóbicas que a gente chama, então que não tem essa atração pela água, né, muitas substâncias que estão presentes ali no mar, compostos tóxicos, acabam se aderindo ao plástico, criando uma substância potencialmente mais tóxica, porque o plástico já tem aditivos tóxicos na sua composição e ainda absorve aquilo que tem no ambiente. E aí, quando a gente quanto menor a partícula, a gente aumenta a área, superfície e volume. Então, quanto menor o tamanho do plástico, mais aditivos tóxicos, né, e mais componentes tóxicos ele vai ter ali aderido, que aí é um problema maior. E quanto menor também, ele é mais facilmente ingerido por organismos menores, desde ali do zooplâncton.
Então, isso vai biomagnificando nas teias tróficas. Então, o micro nanoplástico é um problema gigantesco. Porque, por exemplo, o microplástico, ele tanto é ingerido pelo zooplâncton, quanto ele é ingerido por uma baleia como um predador de topo filtradora, por exemplo. Então, né, é diferente de um plástico grande que nem todo organismo, por questão de tamanho mesmo, vai conseguir consumir aquilo ali. Ana, possivelmente tem gente que não sabe o conceito de biomagnificação. Então, fala Tá. rapidamente o que é. Biomagnificação vamos pegar ali, tem a base, né, vamos chamar de plantinhas, não são plantas, tá, mas assim, bem geral, nos oceanos, o fitoplâncton, que é a base da cadeia trófica, das teias tróficas, e aí a gente tem diferentes níveis tróficos, ou seja, o peixinho de um tamanho X, um peixe de um tamanho maior que come esse peixinho, outro peixe maior ainda que come ele, e vamos dizer aí um tubarão, outro organismo, uma baleia, que acaba comendo esse peixe de um nível trófico um pouco maior. Então, a biomagnificação é quando os compostos químicos tóxicos, eles vão passando de um nível trófico para outro. Eles vão biomagnificando na cadeia trófica, eles vão indo para níveis tróficos superiores a partir do momento que um organismo vai ingerindo o outro. E aí, a concentração de compostos tóxicos, ela vai aumentando à medida que a gente vai aumentando esses níveis tróficos. Legal. A Micaela perguntou, Ana, você encontrou muito plástico na Antártica? Tem uma quantidade grande de microplásticos? Eu passei para ela o valor de 28 gramas por quilômetro quadrado que você apresenta no seu trabalho. Mas comenta um pouquinho mais, o que é muito, o que é pouco? Sim. Então, se a gente comparar, por exemplo, com a costa de alguns países asiáticos ou com o centro dos oceanos, das bacias oceânicas, onde tem as zonas de acúmulo de lixo, né? Ou, por exemplo, o Mediterrâneo, que tem cerca de 800 mil partículas de plástico por quilômetro quadrado, e na Antártica a gente tem 1.794 partículas por quilômetro quadrado, a Antártica tem uma concentração bem menor de plásticos do que em outras regiões. Mas o que a gente tem que entender é como cada ambiente responde a essa poluição. Então, a Antártica é um ambiente ecologicamente muito sensível, e embora a concentração de plásticos na região atualmente seja menor do que em várias outras regiões do globo, é alarmante essa quantidade e é preocupante essa quantidade, né, de plásticos que tem no local. Então, que é muito, que é pouco, sempre é comparado a um referencial, mas os impactos, eles podem ser maiores, por exemplo, né, na Antártica, do que em outras regiões que têm uma concentração muito maior de plástico. E isso precisa ser bem avaliado. E se uma região remota já tem isso, né? Você imagina como é que está aqui nossas zonas costeiras como você falou, a quantidade que a gente vem ingerindo já sem saber, né? A quantidade que a gente ingere sem saber e os efeitos também, né? Que pouco ainda se conhece. A Caroline faz um bombardeio. Caroline Castro. Pergunta 1. Há muito campo de pesquisa com a plastifera aqui no Sul. O que falta fazer? Não há muito campo de pesquisa com plastifera aqui no Sul. Falta fazer, para diferentes regiões, falta a gente ver a diversidade de organismos, primeiro. A partir da diversidade, ver quais são as funções ecológicas dos grupos diferentes que estão ali. Então, eu trabalhei também aqui com a região sul do Brasil, né? Eu tenho um artigo agora que está em revisão, mas daqui a pouco vai estar sendo publicado, sobre plásticos em geral e a plastisfera aqui no sul do Brasil, onde a gente encontrou uma diversidade muito grande, desde fungos, bactérias, microalgas, vários grupos e vários invertebrados, né, coral, esponja, crustáceos, vivendo aderidos aos plásticos aqui no sul do Brasil. Mas, assim, para a região de oceano aberto, é o único trabalho que tem até o momento, né? Então, faltam muitos estudos. Outra coisa interessante também é avaliar o transporte de micro-organismos do continente para os oceanos. Por quê? A maior fonte de plástico dos oceanos são os continentes. Tem muito plástico, por exemplo, saindo, vamos supor, aqui no Rio Grande do Sul, pela Lagoa dos Patos, né? Então, tem um aporte
desses resíduos indo do continente para o oceano. E aí, se a gente tem grupos de micro-organismos, como, por exemplo, bactérias, que são resistentes a essa mudança de ambiente, elas podem ter sucesso nos oceanos, né, e se estabelecerem no ambiente marinho. Então, vai ter aí o transporte de espécies de um local para o outro, questão de bioinvasão, espécies que naturalmente não, né, não conseguiriam atingir algumas regiões, questão das espécies patogênicas, avaliar o potencial de micro-organismos na transmissão de doenças, isso também falta fazer, né, aqui para o Brasil, para o Sul, especialmente no Brasil e no mundo, né, a questão da plastisfera é uma... Se os trabalhos sobre plásticos ainda precisam de muitos estudos, né, dos efeitos diretos, esses efeitos mais indiretos, principalmente na questão da plastisfera, são bem escassos ainda. Eu agora cheguei aqui nas perguntas da Carolina, fala mais sobre os tipos de análises, tá. O que a gente chama de meta-barcoding é usar diferentes marcadores para avaliar diferentes genes e identificar a diversidade desses organismos, ou seja, bactérias têm alguns genes que são... que dão a resolução melhor da diversidade de grupos. Então, para alguns grupos, por exemplo, procariotos e eucariotos, a gente usa genes diferentes, né? E dentro de um mesmo grupo, por exemplo, de eucariotos, a gente usa diferentes genes para avaliar essa diversidade, porque cada um pode dar uma resolução diferente. E aí, né, o que a gente trabalhou foi com o meta-barcoding, para ter uma cobertura mesmo, bem robusta, de quais os grupos estão vivendo na plastisfera. E a outra é o projeto de extensão, né, que ela pergunta. Eu, né, e meus colegas do projeto Lixo Marinho, a gente faz atividade de extensão em escolas, tanto de crianças quanto adolescentes, dando palestras, exposições em diferentes regiões, assim, da cidade. Fizemos exposições em shopping, nas feiras que acontecem na cidade, aqui, na FURG, rede social, que né, uma das formas de divulgar o trabalho, de estar fazendo desafios, limpezas de praia, ações de limpezas de praia, a gente, né, sempre tem, quando possível. Então, fazendo ações para sensibilizar a população para a questão da poluição plástica. E é muito interessante ver que muita gente, às vezes, nunca parou para pensar sobre o problema, né? Acha que não atinge essa pessoa. Então, nessas atividades de extensão, a gente acaba conversando, né, e sensibilizando a comunidade em geral para a questão da poluição plástica. Se você descer mais um pouquinho, vai ver a pergunta da Larissa, às 7h50. Sobre a equipe que você trabalhava no navio, era grande? Tipo, era formada por quem, essencialmente? Sim, a equipe é grande. A maioria, né, da expedição que eu fui, eram oceanógrafos, mas também nós temos pessoas com outras formações que atuam nas 4 áreas, né, da oceanografia: oceanografia química, física, biológica e geológica. Então, nós temos profissionais, pesquisadores, que trabalham em diferentes áreas. Éramos quase 30 pessoas nessa expedição, que eu fiquei de 1 mês, né, mas aí a Operantar, ela dura 6 meses, na Antártica, e as equipes de trabalho, elas vão trocando. Então, eu fiquei 1 mês embarcada, e a minha equipe, né, que estava na época que eu estava, o pessoal que estava junto comigo, alguns estão aqui no bate-papo, que eu já vi, a gente ficou 1 mês, e éramos aproximadamente 30 pessoas, e a tripulação do navio chega aí quase centenas. Mais embaixo, a Rosana. O nanoplástico pode adentrar na membrana plasmática? Exatamente. Ele tem pouquíssimos trabalhos sobre isso, mas é o que, né, uma área que precisa urgentemente de pesquisas, é ver esse transporte, que pelo tamanho ele pode entrar nas nossas membranas. E, né, quer se avaliar, então, quais são os efeitos, se entram mesmo, e caso entrem, quais são os efeitos desses nanoplásticos nas nossas células. O Felipe pergunta, na universidade de vocês, algum trabalho que tenta verificar microplásticos em águas subterrâneas? Não que eu saiba, Felipe, acredito que não. Você está acompanhando aí? Eu estou descendo aqui, Fabará, hoje. Já se sabe hoje que a circulação atmosférica pode ser responsável pela dispersão de microplástico para diversos locais.
Você acha que a contribuição atmosférica é relevante para os microplásticos encontrados na Antártica? Sim, no Ártico, né, já tem um trabalho que mostra muitos dos plásticos em cores, em testemunhos de gelo, de origem atmosférica. E na Antártica também acredito que, não que seja a maior fonte, mas que seja também uma fonte, né, de plásticos para a Antártica. Adriano, e aí, Fábio Araújo, professor da UERJ, da UF, também trabalha com plásticos e com plasticera. Quais as dificuldades metodológicas nesse trabalho? Coleta. Então, vocês viram aquele vídeo da Rede Manta arrastando, né, amostrando, fazendo um arrasto. Ali estava um dia limpo, perfeito. Tem vários dias que a gente não consegue coletar, porque as condições na Antártica são, né, climáticas, são trevas e trovões, às vezes. Então, tu não consegue colocar rede na água, e aí próxima estação também não consegue, enfim. Então, coleta na região, a dificuldade por questões climáticas, e também o navio, né, que eu estava, o Almirante Maximiano, ele tem uma boa estrutura de laboratório, mas às vezes, se você tem, né, está em outros navios, ou está coletando de alguma outra maneira, você pode ter dificuldade de acondicionar, de triar, né, esses materiais no momento da coleta ali. Qual que é a abertura dessa rede, a malha dessa rede? A malha tem 330 micrômetros. Então, como aquela parte de metal da rede, ela tem 1 metro de abertura. E a malha tem 330 micrômetros. Nós podemos capturar plásticos de 330 micrômetros até 1 metro. Só que dificilmente o item muito grande ele vai entrar na rede, né? Porque às vezes ele bate na borda e sai, assim. Então a gente acaba coletando plásticos de tamanhos menores. E você chega a ter problema de comatação, de entupimento da rede? Sim. Principalmente se coletar à noite, quando o zooplâncton migra, a gente coleta muito zooplâncton, muito crio, né? E sal com material gelatinoso, então acaba acomatando ali a rede. O Emerson pergunta os principais impactos diretos e indiretos nos mamíferos, né? Então, assim como em outras regiões do globo, impacto direto, ingestão e emaranhamento, enredamento, né? E a questão dos componentes tóxicos dos plásticos, quando ingere, ou de organismos, né, patogênicos, que estão ali naquele biofilme dos plásticos, então que podem estar aí transmitindo doenças, né, enfim, componentes tóxicos para mamíferos marinhos, assim como para outros organismos. Mas na Antártida tem muitos relatos, né, de enredamento e de ingestão de plástico por mamífero marinho. Isso tem tudo a ver com a próxima pergunta, da Manuela. Você está vendo, Manuela Luna? Já se tornado característica taxonômica, plasticera. Pois é, se chama, tem até, eu até estava falando com a professora Mayra Proietti, né, nesse último artigo que a gente fez aqui para a Costa do Brasil, sobre classificação, né, da plasticera. Esse termo foi usado primeiramente para micro-organismo, então para bactérias, enfim, fungos, micro-organismos que estavam ali aderidos aos plásticos. Mas aí já se aplica também esse termo para, né, a comunidade como um todo, então invertebrados, né, até grupos maiores que estão ali aderidos aos plásticos já são caracterizados como organismos da plasticera. A plasticera ela foi dada primeiro como um ecossistema marinho. O que ela tá dizendo que eles já indicaram até, já nomearam um isópodo aí com Sim, do fundo do oceano, Ah, danado. Pode Quais comentar métodos de novo? estatísticos? Sim, desculpa, passei direto. Siga nessa aí, desculpa. A Micaela também perguntou que métodos estatísticos para analisar o que é... Porque, assim, a gente analisou tanto a abundância, né, de plástico na região, quanto na questão da plastisfera, para ver se a diversidade de grupos mudava nas diferentes categorias de plástico. Então, né, de usar permanovas, enfim, as matrizes de Jacquat para produzir os NMDS, para ver, né, se tinha diferença na composição de plásticos, composição de organismos epiplásticos, né, da plastisfera, nas diferentes categorias de plástico. Não sei se respondi se era isso que ela queria saber. Mas como são análises não paramétricas, né, as permanovas aí estão sendo usadas. Porque essas características dos plásticos em si, elas variam muito. Então, formato, tamanho, cor,
composição polimérica, cada plástico é como se fosse uma amostra individual. E você tem algum sistema automático, você faz alguma automação, tipo, tira foto e joga a foto no computador e ele identifica, ou você é tudo visual? Visual, assim, a composição polimérica a gente vê por espectroscopia no infravermelho Química. transformada de Fourier. Uhum. Então, é a composição química. Mas o formato, a cor, essas outras características são visuais. Uhum. Então, é item por item, né? Uhum. Caroline Aí, né, Rosário. tem as classificações, a ONU tem os relatórios, né, do GESAMP, que é o grupo de especialistas em pesquisas marinhas da ONU, e aí eles, para que fique uma coisa padronizada, que a gente consiga comparar com outras regiões do mundo, eu sigo as classificações desse relatório, tanto em relação à categoria de formato, quais são as cores usadas, por exemplo, existe azul claro, azul escuro, azul ciano, azul não sei o quê. Então, tem, né, se a gente não seguir uma padronização, cada um vai categorizar de um jeito diferente, e aí depois não tem como comparar. Então, um dos principais modelos, né, para a gente seguir são os do GESAMP. Uhum. Ana, a Carolina pergunta, pode comentar de Ou novo de como o plástico vegetais. chega nos vegetais? Então, esse estudo dos vegetais é bem recente, eles fizeram uma publicação dos dados preliminares, que é um grupo lá da Itália, mas aí eles sugerem, né, que o plástico ele está passando para os vegetais e frutos pelas raízes da planta. Quando acho que puxa a água, né, do solo, acaba vindo esses microplásticos que estão ali no solo e isso vai sendo transferido para o fruto, para o vegetal, e acaba ficando ali e a gente pode estar consumindo esses plásticos pequenos, né? Uhum. Mas é pelas raízes da planta, né? Pela própria. Das frutas e vegetais. Da água, por exemplo, da garrafinha de água, aquilo ali é que vai fragmentando mesmo da própria garrafa, né? Ou da tampa, e vai ficando ali na água quando a gente ingere. Uhum. E já perdeu o copo coletor? O Henrique pergunta. Já quebrou, Mas quebrou e caiu na Henrique, de água ou ficou? rachar. Não, de rachar, quebrar, de rachar e Perdeu a a amostra. gente, sim, perder toda a amostra e depois ter que fazer uns enjambres para conseguir colar o copo e usar de novo. Qual que era a frequência de amostras, de amostragem de vocês? Tipo, a cada 2 horas, a cada umas Não, férias? a Operantar funciona, né, por estações de coleta. Então, a gente já parte daqui do Brasil com as estações previstas. Muitas vezes a gente não consegue cumprir o cronograma por causa das condições climáticas. Então, a gente tem que mudar, né, como nessa última Operantar, várias vezes o plano amostral. E aí é feito pelo chefe científico da expedição, ele acaba avaliando em quais estações de coleta, cada pesquisador, né, para sua diferente área de pesquisa, vai estar fazendo as amostragens. Uhum. Aí a Micaela falou que era isso que ela queria saber, então, que bom. O pessoal está perguntando aí do link. Um momentinho, né? O link foi liberado. Vocês estão falando sobre o link do certificado, é isso? A Larissa está respondendo aí para vocês, quem quiser saber sobre isso. Ana, você fez um comentário interessante sobre a relação do lixo do plástico com a pandemia. Eu vi agora, essa semana, eu acho, saiu um estudo aí falando que o Covid, o vírus estava presente, mesmo antes da pandemia começar na China, eles encontraram o vírus em esgotos de 4 grandes cidades da Europa, acho que Londres e mais 3. Aí fiquei curioso com a sua colocação de pandemia. O que é que você pode falar mais para a gente sobre isso? Assim, a pandemia, quando eu citei ali, é da questão de organismos patogênicos que já foram identificados de estarem vivendo na plastisfera. Hum. Então, ainda não foi comprovado, né, nem o efeito direto dos organismos da plastisfera, por exemplo, na saúde humana. Mas, uma vez que alguns grupos que já foram descritos como patogênicos, por exemplo, espécies do gênio Vibrio, né, bactérias, que elas estão presentes no plástico,
estão sendo levados de um local para outro, e os oceanos, né, pelo sistema de circulação, estão todos conectados. Então, isso pode chegar, né, a haver esse transporte de espécies, inclusive espécies patogênicas, de um local para outro no globo. E aí é muito difícil da gente controlar, né, é impossível, até hoje em dia, pelas tecnologias, enfim, que a gente tem, de controlar esse transporte de microplástico nos oceanos. Dos microplásticos e dos plásticos em si, com os seus organismos aderidos, né, com a plastisfera aderidos a eles. E aí é por isso que eu destaquei ali. Porque na questão do Covid, né, pesquisadores já em 2008 alertaram para a pandemia. Sim. E, enfim, hoje em dia é o cenário que a gente está. Então, também estou alertando para esse transporte de espécies patogênicas na plastisfera, né, nos plásticos. Tá. Patrick está perguntando se as coletas aconteciam de outras formas. Eu só fiz amostras na superfície do mar, todas com a rede manta, porque, né, tanto no meu trabalho de doutorado quanto agora no pós-doutorado, eu avalio os plásticos flutuantes na superfície oceânica. Então, só com coletas com a rede manta. Mas, por exemplo, aqui na Praia do Cassino, a gente, né, do Projeto Lixo Marinho, faz coletas de sedimento da areia da praia, tanto para avaliar macro quanto micro resíduo. Você está vendo a As pergunta? ilhas flutuantes de plástico nos oceanos podem ser controladas? O exemplo que eu sempre uso, né, assim, em apresentações, principalmente atividades de extensão, se a gente deixa a torneira ligada, e ela enche a pia e está vazando no chão, né, está molhando o chão, não adianta a gente secar o chão se não fechar a torneira. E a mesma coisa é o problema do plástico. Se a gente não barrar as fontes, não adianta a gente ir lá retirar plástico dos oceanos, se vai ter um aporte constante e muito grande de plásticos para os oceanos, tanto de origens continentais quanto de origens marítimas, né? Então, se está sempre entrando lixo no oceano, não tem como controlar essas ilhas de plásticos flutuantes que tem, né, no centro das grandes bacias. A Catriana perguntou se dava para utilizar uma rede de espera. Sim. Considerando as condições meteorológicas, aí na Antártica já é mais difícil tu colocar uma estrutura ali, né, na região, pelas questões climáticas. Não, para a Antártica, eu já acho difícil, mas em outras regiões do globo, principalmente, por exemplo, nessa interface continente-oceano, então, em lagoas, né, em desembocadores, estuários, enfim, tu consegue ter algumas barreiras de contenção ou redes de espera que vão coletar os plásticos flutuantes que tem ali. A Manuela perguntou o preço a gente gastou, acho que para cada rede, em torno de R$8.000, com a armação e a rede em si, e a instituição não, a gente conseguiu via projeto, né? Projetos que tinha do professor Eduardo Sec, então o projeto Talude, e aí conseguiu verba para fazer a rede manta. Mandamos fazer a armação aqui em Rio Grande, e a rede mesmo, né, a malha ali, eu comprei de uma empresa no Rio de Janeiro. E ela vai com fluxômetro? Como é que você calcula a área? A área se calcula pela abertura da rede, né? Então é 1 metro por 21 centímetros e a área arrastada, a velocidade do navio em nós, então x metros por segundo, e aí tu consegue calcular a área amostrada. E o volume tu coloca a profundidade, né? Os 21 centímetros da rede. Também então, pode usar para volume o fluxômetro. Mas você não usa fluxômetro? Dessa operação agora a gente usou, nas passadas não estava usando fluxômetro, e aí, pelo formato da rede, a abertura da rede, acabou que o fluxômetro algumas vezes ele empenou, e aí no final quebrou uma abinha, né? Então não deu para a gente usar. Mas, enfim, a gente consegue calcular a área e volume também pela rede, considerando que ela fica toda submersa na água. Continua chegando. Herança arqueológica. A Ana Cláudia Marques falou, sim, o antropoceno, né, que é o período que a gente vive, um dos principais indicadores dele é o plástico. Porque é encontrado no ar, na região mais funda do oceano, né, em todas as regiões do globo. O problema dessas redes poderia ser emaranhamento.
Se é que vai ter alguém aqui futuramente para descrever o antropocêntrico, né? O antropoceno. Quem pode traçar políticas de conservação e de poluição da Antártica? Sim, através do Tratado Antártico, né, que eu falei lá que tem, atualmente são 53 países signatários, eles se reúnem e lançam, né, as diretrizes, tanto de as normas, né, os deveres e direitos de todas as pessoas que utilizam a Antártica, né, turistas, os pesquisadores, enfim, de cada país. Então, tem a comissão aí do Tratado Antártico que é responsável por isso. E no Brasil, isso fica a Marinha do Brasil, né, dentro do Programa Antártico Brasileiro, é quem tem os representantes brasileiros atuando aí nas questões do Tratado Antártico. Você viu a pergunta da Beatriz, às 8h14? Não. Só vi do Diego, Beatriz. O problema dessas redes poderia ser emaranhamento de animais marinhos. Essa rede, Beatriz, ela é padrão, né? Então, no mundo todo, quem trabalha com plástico flutuante nos oceanos utiliza essa rede do tipo manta. E, assim, a gente não tem indícios, né, registros de organismos marinhos ali grandes, né? Pelo menos na rede. A gente acaba capturando, por exemplo, o zooplâncton. Então, sempre que eu vou fazer as coletas, vem o que está ali, né, na superfície, acaba sendo capturado. Mas se você está pensando, né, de um emaranhamento de outros animais marinhos, assim, na rede, não tem. Ela está justificando aqui que ela estava falando da rede de espera, não na rede de coleta. Tá. Entendi. Seria um problema, realmente, né? Vai acabar pescando alguma coisa ali. Assim como, por exemplo, as barreiras de contenção, né, em estuários que já tem essa coisa dúbia aí, né, de o que ela vai reter, né? Além de reter o lixo, pode reter outros organismos também, que teriam ali na superfície. Pessoal, o pessoal está perguntando aqui, acabando a sessão aqui de perguntas, a gente vai sortear o brindezinho que a Ana vai doar, tá? Eles tinham perguntado sobre plásticos que se dissolvem na água. Então, a questão o desenvolvimento de produtos, né, como eu falei, existem os plásticos naturais, né? Lá no começo eu falei, existem os plásticos naturais e os plásticos sintéticos. Hoje em dia a gente vê muito plástico biodegradável, quando na verdade a maioria deles, né, por questão de custo de produção, a maioria desses plásticos biodegradáveis, eles são uma liga, né, de plásticos com porção, de plásticos sintéticos com uma porção de compostos naturais que fazem só com que ele se degrade, se fragmente mais rápido em partículas menores, mas continuam tendo uma boa proporção de plástico sintético. Então, a gente vê muita, que eu digo propaganda falsa, assim, né, enganosa, de que sacolinhos biodegradáveis, canudinho de plástico biodegradável, que na realidade não são biodegradáveis, né? Mas sim, existem desenvolvimentos de alguns produtos, por exemplo, feitos de algas, enfim, que desenvolvem itens, né, que realmente são biodegradáveis. Mas, para os nossos hábitos, e aí, como eu falei, para os nossos hábitos de consumo, estilo de vida que a gente tem hoje, ainda não é viável, né, numa escala global, né? Mas, sim, tem que ter o desenvolvimento de novos produtos biodegradáveis e que o custo, né, dessa produção seja condizente com as nossas necessidades, mas principalmente, né, que a gente mude alguns padrões de consumo. A Ana Lúcia Tem mais perguntas? Eu estou meio perdida. Aqui. Ana Lúcia faz um comentário grande, um pouquinho acima aí dessa última pergunta, às 8h17. Deixa eu pensar nessa questão. Ela trabalhou com resgate e reabilitação de animais marinhos e quando vinham a óbito ou quando eram encontrados, né, já sem vida, eram feitas das necrópsias e visto que mais de 90% do conteúdo estomacal era lixo plástico. Sim, eu tive uma colega que fez mestrado aqui no Rio Grande do Sul, a Milena Rise, trabalhou com a gente no projeto Lixo Marinho, que ela avaliou as 5 espécies de tartarugas marinhas da costa brasileira, e ela avaliava as tartarugas de encalhe, né, que eram encontradas encalhadas mortas na praia.
E todas elas tinham, ou quase todas, agora já não vou lembrar, mas eu acho que era 100%, Maíra Proietti, se puder responder aí, de que as tartarugas tinham plástico e uma grande quantidade de plástico no seu conteúdo estomacal. E assim também é para os mamíferos marinhos, que são encontrados, né, entalhados na praia, que todos eles, ou a grande maioria, tem plástico no conteúdo estomacal. Um detalhe E aí a interessante, Ana Lúcia falando aqui, ó, 90%. um detalhe interessante das tartarugas é que é o que o pessoal do Espírito Santo estava encontrando, que é um bicho muito resistente, né? Então, ele acha muito, muito lixo, o bicho todo lascado, com lixo dentro, mas vivo, vivo, vivo. Ela aguenta o lixo, mas acaba morrendo por outras causas, tipo rede de pesca, né? E aí a morte por lixo acaba sendo é, sub esqueci a palavra, bom, então, Não, mas o emaranhamento em rede de pesca, a rede também é plástico, né? Então não deixa ser plástico. Se for pesca fantasma, é lixo igual, né? é, que é um dos grandes problemas, né? Porque muitos pescadores, por exemplo, às vezes é mais fácil eles largarem a rede em alto mar, abandonarem aquela rede que já foi usada, né, durante aquele período ali de pescaria, para trazer, para usar esse espaço, trazer de peixe, né, de recurso no navio, em vez de trazer aquela grande rede. Então eles descartam a rede no mar para trazer o navio cheio de peixe e compram uma rede nova para a próxima pescaria. Isso Então, aí isso precisa muito de um trabalho de conscientização, porque, né, não é só o lucro que ele vai ter ali naquele momento, é toda a degradação de hábitat que ele vai estar provocando, que daqui a uns anos ele não vai ter mais nenhum peixe que ele, né, precisa pescar. uma rede dessa ela vai Então, passar centenas de anos pescando de maneira fantasma, né? É horrível. que é o que a gente chama a pesca fantasma. Vem mais E alguma aí tá coisa? tendo aqui uma das tartarugas verdes, porque que ingerem mais plástico. Hum, Com a Ana Lúcia e a Larissa estão aí conversando sobre a ingestão de plásticos por tartarugas. Tem uns trabalhos que analisam se a cor do resíduo, do plástico, influencia na ingestão, né? Se atrai mais ou menos, né? Dependendo da cor do plástico, ou se os organismos marinhos, tartarugas inclusive, vão se atrair mais ou menos por esses resíduos, né? Porque aí o branco, se O bate a luz do Robson sol, fez isso. reflete. O Robson fez isso, não foi? O Robson Santos lá é o que vai falar acho que por último no nosso ciclo de palestras. A última apresentação é. Ele fez um Então, trabalho avaliando, com cores do plástico. é, para ver se tem essa maior atração. E aí, além da cor, né, a questão lá que eu mencionei do biofilme, que também atrai. E tem Uhum. cheiro de comida, né? Tem vários organismos ali aderidos, então isso também atrai para que aquele plástico seja ingerido. A Larissa está perguntando aqui se o que é que a verde tem que come mais, a tartaruga verde tem que come mais lixo, né? Algo relacionado à biologia das tartarugas verdes. Você entende disso aí, Ana? Não, Isso aí o Robson a vai saber. Maíra está respondendo. A Larissa fica para o Robson. Questão É, de, né, específico aí de cada espécie de tartaruga, que hábito ela tem de ingerir mais plástico. opa, Ai, meu Deus. quer falar, Larissa? São mais costeiros, são relacionados ao hábito alimentar. Espécies mais generalistas, né, elas possivelmente vão acabar ingerindo, né, mais plástico. Uhum, E espécies que têm uma restrição alimentar maior podem estar ingerindo menos plásticos. uhum. Não, as mais especialistas não ingerem tanto, exatamente, as generalistas vão estar ingerindo mais plástico. Mas é isso. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que foi de pergunta, né, pessoal? Se alguém tiver alguma coisa mais importante a perguntar, fale aí. É, enquanto isso, a gente pode, de repente, fazer o sorteio, né, meninos Fernando e Larissa? Como é que vai ser o sorteio? Pronto, professor, eu vou iniciar aqui a apresentação para todos participarem do sorteio, né? Para ver como é que vai ser o sorteio.
Tá, pera só um Deixa, pouquinho, Fernando. Pera só um deixa eu pouquinho. falar o que é o brinde, né? Sim. É Mostra o para mim. brinde. Ah, não está aqui comigo agora, mas desculpa. O brinde é uma caneta do navio polar Almirante Maximiano e uma ecobag. Então, é uma canetinha e uma ecobag, né, para quem for sortuda, que ganhar o sorteio aí. Eu quero. Uhum. Tá, Olha aqui, ó. Fernando. Mande bronca, Fernando. Pois é. E eu agradeço a participação, né, a ilustre presença da Ana, né, aceitou o nosso convite, né, e todo o E que pessoal agradeço o convite. que apareceu para assistir, né, o ciclo de palestra. Eu vou iniciar aqui a apresentação, né, da minha tela. Todos estão vendo? Estamos. Sim. Sim. Só respondendo uma questão. Aqui a gente tem todo o acesso de quem está participando. Então, essa daqui vai ser a lista de frequência para participação que vai ser gerado o certificado. Aí aqui contabilizou, né, os que estão online agora. Só um momento, que essas aqui são outras reuniões. Nem gosto de reunião, hein? É muito. Só um momentinho, gente, que travou aqui o computador. É doído. Deu quantos presentes aí, Fernando? 120, 130? O pico foi 120, só que agora são 110 a 109. 109. 109. Aí aqui o site, né, que vai sortear. Uhum. Sorteio um ganhador. E aqui eu vou colocar o nome de todos. Vou botar aqui para ser o ganhador. Quem fez essa trilha sonora? Parará. Larissa. Julieta. Julieta Saburra. Vocês conhecem? Não, Julieta, responde aí. De onde é que você é? Aparece aí. Mostra sua carinha. Apareceu. Cadê? Aparece pra gente ver, Julieta. Mas é do norte? Rio Grande do Sul. Que bom. Ih, ficou barato, hein? Ah, tá sem câmera. Julieta, você é da FURG também, não? É da Rio Grande? Julieta, mostra sua carinha. Cadê você? Eu não tô vendo. Ela disse que tá sem câmera, Ana. Tá na câmera dela. Então, acabou que vai ficar mais barato esse brinde, porque eu não vou ter que Pois é, pagar nada, né? né? Tá na FURG. Mas, ó, não valeu não, gostei não, hein? Ficou na FURG mesmo. Não tem problema. Parabéns, Julieta. A gente, né, talvez quando acabar a pandemia, então. Você já se Quando... conhece? Não, você não conhece ela não, né? Olha, peço até desculpa se eu conheço, mas pelo nome agora eu não lembro. Mas, Então tá, Ana, enfim, vai ser uma oportunidade de conhecer. Você quer colocar mais alguma coisa, Ana? Não, né, novamente agradecer. Muita gente ficou aqui assistindo, né? Se tiverem também mais alguma pergunta, algum questionamento, deixa eu disponibilizar aqui de novo, compartilhar só o e-mail. Põe Que aí, né? E a gente tem uma página no Facebook e no Instagram do Projeto Lixo Marinho da FURG. Então, né, a gente lá coloca notícias ou, né, informações legais e relevantes sobre a questão da poluição dos oceanos. E também tem, né, o meu Instagram, vira e mexe, eu publico alguma coisa, não publico muito, não tenho essa vocação para ser digital influencer, até queria, mas não consigo. E, claro, meu e-mail, né, analuzialacerda@gmail.com. Lacerda, como eu falo, mas Lacerda aqui no Sul, que ninguém entende o meu R. E podem mandar e-mail, entrar em contato aí, né, que a gente está disponível para, enfim, fazer parcerias, tirar dúvidas, né, e seguir trabalhando junto aí na questão de combate à poluição dos oceanos. E aí vamos interromper o compartilhamento, voltar, e é isso. Muito obrigada. Tá Ana, muito obrigado, a apresentação foi ótima, muito interessante, viu? O pessoal aí olhou em peso, mandou bastante pergunta, adorei a interação.
Espero encontrar vocês todos na próxima, que vai ser semana que vem, tá? Então, fiquem de olho lá no Instagram do Pet Pesca, que lá vai ter as informações e a gente vai relembrar direitinho vocês nas vésperas da apresentação da próxima, tá? Então, Ana, mais uma vez, obrigado. Obrigado, pessoal, pela presença. Muito obrigado meus alunos do PET que ajudaram na organização desse evento e estão ajudando ainda. E a gente se vê, então, semana que vem. É verdade. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Larissa, né, que fiquei em contato, mandando WhatsApp, combinando as coisas, sempre disponíveis, e foi bem legal. Gostei. Obrigada pelo convite. E a Julieta falou aqui que a gente se conheceu na reunião da Antártica. Agora sim, eu sei quem é. A gente, né, nunca conversou muito, mas ela é orientanda da professora Silvina aqui, eu sei quem é. Então, né, quando tivermos a oportunidade, Julieta, eu vou te entregar os brindes. Parabéns, sortuda. Beleza, o pessoal está dando os parabéns aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, Obrigado. tchau. Até a próxima, semana que vem a gente se encontra. Até semana que vem. Abraços. Estarei presente também. Tchau.